segunda transmissão e a coisa está fluindo. Paz a todos, boa noite. Nós iremos começar dentro de 1 minuto e meio. Então fique à vontade, pegar aquela água, pegar aquele papelzinho, caneta, né? Vamos chegando aí, fiquem à vontade. Estamos tendo bastante retorno quanto a essas transmissões que nós temos feito na vida das pessoas. Então tem sido gratificante reconhecer e ver o que Deus está fazendo na vida de todo mundo, sabe? Eu sou muito grato a todos vocês que têm participado, que têm aí tolerado a gente poder falar, né? Mas eu queria paz, Camila, saudade, beijo para todos. Deixe-me só deixar aqui prontinho para a gente poder participar com vocês aí. Com fé em Deus aí, vai ser mais uma noite para deixa tudo organizadinho aqui para a gente poder participar. Fé em Deus, participar junto. Vamos começar dentro de 40 segundos. Eu abro um pouco antes para que você possa fazer sua conexão, a gente testar nosso áudio, testar nosso vídeo, e também para que você possa ter uma oportunidade de compartilhar. Então, toda vez que você entrar na nossa transmissão, na parte de baixo aí, compartilhe com seus contatos. Aqui no Instagram você pode fazer através desse aviãozinho que está aqui embaixo. E o pessoal do Facebook aí pode compartilhar. Compartilhar na sua timeline, compartilhar na sua transmissão. Tá? Então, fiquem à vontade. Nós já dentro de 15 segundos a gente vai estar dando início. E começar aí, com fé em Deus, nosso Senhor Jesus, mais um momento juntos, para a glória do Senhor. Ok? Vamos lá? Bem, os irmãos que já chegaram, vamos tirar uma palavra de oração, vamos tirar uma palavra de gratidão ao Senhor. Vamos colocar aqui as nossas vidas, né? Deixa eu arrumar isso aqui um pouquinho, que no Facebook está cortando a careca do rapaz. Vamos falar um pouco com o Senhor neste momento, de dias difíceis. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, na Tua santa presença colocamos as nossas vidas e quero colocar desde já a vida de todos aqueles que aonde estiverem estarão nos ouvindo. Como eu disse, ó Deus, eu estou aqui batendo o tambor, por assim dizer, mas o alcance desse barulho, somente o Espírito Santo do Senhor é que sabe a dimensão que isso tornará. O único desejo do meu coração é que isso possa, Deus, produzir vida na cada uma das pessoas, vida nos corações, vida nas famílias, vida na igreja. Senhor, a começar de mim e a começar em mim. Eu quero me dispor aqui, Deus, para ser um instrumento, Pai, de graça, de misericórdia, na Tua presença e nas Tuas mãos. Amém. Queridos irmãos, bem-vindos e bem-vindas a mais uma mentoria online. E isso vai muito além das pessoas que podem eventualmente nos acompanhar. Eu quero aqui, em nome de Jesus, me colocar aqui diante de vocês, nessa disposição de querer poder, de alguma forma, somar na vida de vocês. Em que sentido? Eu tenho visto nesse tempo de ministério, um grande abraço. Ô, Delúcio, grande abraço, querido, Deus te abençoe. Puxa a cadeira e senta, vamos bater um papo. Eu tenho visto que muitas pessoas vêm para as igrejas, ou para a fé cristã,
independente de ser evangélico nominal ou qualquer outro tipo de confissão cristã. E essas pessoas vivem muito aquém daquilo que Deus tem para a vida delas. Assim sendo, baseado no texto de João 10, cremos que o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos de forma abundante. Nós entendemos que a abundância, e eu vou ser bem repetitivo, a abundância não tem a ver com quantidade. E todas as vezes que eu ficar repetindo algo, isso é intencional, para que isso fique gravado na sua mente e isso deixe de ser apenas um conhecimento, um entendimento e possa produzir frutos a partir de atitudes. Então, a nossa intenção não é sermos motivacionais, eu nem tenho esse chamado, é sermos ativacional. Queremos ativar na sua vida essa clareza, que a sua mente seja no Senhor, clarificada, e você compreenda qual o propósito de Deus para a sua vida. Grande John, tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Cleidson, tudo o pessoal aí chegando nas nossas transmissões. Deus abençoe a todos, tá? Então, nós identificamos 4 áreas, das quais as pessoas passam lutas nessas 4 áreas. Eu estou desafiando vocês que identifiquem alguma outra área que não possa ser incluída nessas. Se você identificar, por favor, me fale, porque aí vai deixar de ser quatro pilares para ser mais pilares. Então, nós identificamos 4 pilares. Pilar da espiritualidade, a sua vida com Deus e a sua vida com o próximo. Pilar dos relacionamentos, pilar da saúde e pilar das finanças. E nós entendemos que toda a luta, toda a batalha que o cristão passa está dentro dessas áreas. A todos que estão chegando, bem-vindos, bem-vindas, fiquem à vontade. Se puder, compartilhe nos seus contatos, mas acima de tudo, absorva esse conteúdo que estamos aqui de segunda a sexta. Hoje nós estamos na 12ª live. Já são mais de 11 horas e meia de conteúdo totalmente para vocês, tá? Isso é uma forma que eu encontrei de servir a igreja. Não estou buscando ninguém para vir para a igreja de Cristo aqui no Jardim Bela Vista. Eu não estou querendo mudar a ideia, não. Queremos servir vocês. Porque nós acreditamos piamente que Deus tem uma vontade, que o desejo, que os planos de Deus são muito maiores do que o seu para a sua família, para a sua saúde. Essa irmã que acabou de chegar aqui no Instagram, a irmã Graça, mas o seu esposo Ronaldo, faz um trabalho social. Nem convidei eles ainda oficialmente, mas já vou soltar isso aqui. Quero trazê-los aqui para bater um papo com a gente quando chegarmos lá naquele pilar da saúde. Vocês vão entender a importância do cuidado com o corpo, a importância com o cuidado com a nossa mente, a importância do cuidado com as nossas finanças. Mas nós estamos falando do segundo pilar nesses dias, o pilar dos relacionamentos. E nós estamos abrindo um leque para isso. Relacionamento, nós não tratamos apenas de relacionamento conjugal, marital. Não, estamos falando do relacionamento que nós chamamos da nossa horizontalidade da fé. A Beth está aqui com a gente, ela comentou isso agora no nosso PG, sobre entre mim e o meu próximo, né? Então, nós precisamos entender que quanto mais eu me conecto, prepara, Graça e Ronaldo, Jesus não, é nós aqui com ele, mas é nós, tá? Então, quanto mais eu me conecto com o meu Pai Celestial, mais essa conexão que eu tenho, essa minha fé, ela vai mudar, ela necessariamente tem que mudar, redefinir a minha relação com o outro. Ó, canetinha levantada, sinal que é algo para você anotar. Se você diz que converteu, que outrora você não confessava a fé em Jesus, mas que agora você confessa a fé em Jesus, mas não notaram e nem você notou na sua vida mudança significativa na sua espiritualidade, nos seus relacionamentos, na sua vida como se trata o seu corpo,
é possível que o seu testemunho de fé tenha sido uma grande farsa. Então, eu te convido a confrontar a natureza da sua convicção de conversão nas áreas que a gente está propondo, tá? Então, a gente falou já sobre espiritualidade. Então, se você deseja ouvir mais sobre esse pilar, corre lá para o YouTube, lá no youtube.com/Ale Rocha Pastor. Eu não tive como escolher o nome, tá? Me deram esse nome. Boa noite, irmão Daniel, bem-vindos. Parabéns lá pelo PG, viu? Então, Ale Rocha Pastor lá no YouTube, tá lá, mentoria, e tem lá uma hashtag com número. Essa é a 12ª. Vai ouvindo lá que você vai ver o que a gente trata na espiritualidade. Na mentoria dos relacionamentos, nós tratamos primeiro definição de quem nós somos, ou antes, de quem Deus é em nós. Isso foi na sexta-feira. Na segunda-feira, falamos sobre santificação das emoções. Passamos por cima, não tem como aprofundar. O tema de segunda-feira chama-se Emoções Santificadas. Ela é alvo da gente fazer um curso de mentoria só para esse tema, para você ter uma ideia. Nós temos conteúdo para falar mais de 21 sessões, 21 horas de conteúdo só com o tema Emoções Santificadas. Lá falamos que o sentir em si mesmo não é o problema, que ter emoções ou ter sentimentos, seja ele desejo, ódio, ira, isso não é a questão, mas o destino que você dá para esses sentimentos é que te leva a uma atitude pecaminosa ou não. Já na noite de ontem, terça-feira, dentro do pilar dos relacionamentos, estamos falando sobre redefinição de papéis. Falamos muito a respeito do papel do homem, sobre a restauração da identidade e da masculinidade bíblica. E aí, eu desafiei alguns de vocês sobre essa questão de acreditar que a Bíblia é machista. Querido, a Bíblia não é machista e a Bíblia não é feminista. Ela é cristocêntrica. Tá? Essa questão de igualdade entre homens e mulheres, isso é conversa para boi dormir. Ambos têm papéis distintos diante da criação de Deus. Também eu preciso dar a minha cara a tapa, dizendo que, biblicamente, não podemos dizer que o homem ele é superior à mulher ou que a mulher ele é superior ao homem. Porque isso não é a revelação da criação. Veja na live de ontem, a live 11. Não é. Deus criou o homem e deu a ele propósito, deu a ele identidade, criou ele pleno em si mesmo e deu a ele uma missão, um sentido de existência. E quando Deus cria a mulher com esse dom maravilhoso de completude, ou seja, ela completa o homem naquilo que lhe falta ou naquilo que ele é débil, ou seja, aquilo que ele tem deficiência. Então, eu trouxe esse exemplo ontem e quero partir dele para a gente entrar no mérito das questões. Instagram, Facebook, tenham liberdade de comentar, fazer pergunta, manda as bombas para cá que a gente vai tentar responder. Não tenham vergonha nem limites, tá bom? Vocês podem perguntar sem vergonha, tá? Então, nós falamos a respeito disso ontem, sobre a questão de que Deus deu ao homem uma missão e Deus criou a mulher, uma auxiliadora, para ajudar ou para cooperar ou para completar o homem no exercício dessa missão. Então, podemos dizer que a mulher deve ser submissa, estar debaixo da mesma missão que o homem. Mas se você disser para mim que a Bíblia é machista, você vai desprezar algumas atitudes, principalmente cristãs do próprio Cristo, como dando prioridade, além de prioridade, Deus dá destaque para as mulheres.
A Bíblia é recheada de mulheres que foram não apenas destacadas, mas foram também enaltecidas pelo Criador, tá? Então, essa ideia de igualdade é complicado, gente. É complicado acreditarmos nisso à luz das Escrituras. São papéis distintos e, infelizmente, um dos grandes propósitos do diabo é deturpar isso, sabe? Eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou mexer aqui em algumas feridas. Você já viu que a maioria dos casais lésbicos tem um deles que se veste de uma forma mais masculinizada, por assim dizer, né? É muito raro, mas conheço, já vi casais lésbicos em que as duas mulheres são extremamente femininas no conceito e um padrão mais comumeiramente falando, né? Um estereótipo de feminilidade. Eu falo sobre usos e costumes, vestes. Eu estou sendo bastante comedido no que eu falo. Mas, geralmente, quando você conhece ou vê, geralmente tem um que vai sempre que ir para essa imagem caracterizada do homem, com o cabelo mais curto, usa mais calças do que vestidos, um jeito mais, né, mais bronco, e, em contrapartida, a outra parte. Da mesma forma, muito difícil você ver homens que são homossexuais, né, e eles têm um trejeito ou uma postura que podemos estereotipar como masculina. Então, algumas pessoas me perguntam sobre e qual é a causa. Você acredita na questão da identidade de gênero, que a pessoa ela nasce de uma forma e ela daquela forma aquilo ali já é algo nativo dela ou ela constrói isso? Bem, o que eu posso dizer a respeito da homossexualidade ou da homoafetividade primeiro, é que no contexto de ser humano, todos eles merecem ser tratados com toda a dignidade que um ser humano deve ser tratado. Partindo desse princípio, isso cabe também à igreja ao tratar uma pessoa homoafetiva com dignidade. Isso é uma prerrogativa do ser humano. Então, ela não pode ser cerceada no seu direito como cidadão, ela não pode ser desconsiderada por ser ou por manifestar desejos ou intenções ou até opiniões homoafetivas. Primeiro ponto é esse. Segunda questão que vale ser observada é a natureza da causa. Então, eu quero dizer aquilo que eu acredito, e eu acredito partindo da minha fé. A minha fé, não apenas ela me redefine como pessoa, mas ela também muda toda a forma como eu vejo o mundo. Eu enxergo o mundo a partir da minha fé. E a legislação brasileira, ela me garante o direito de crença e ela me garante também o direito de expressar a minha fé. Então, quando eu falo a respeito de opiniões, eu estou exercendo o meu direito de expressar naquilo que eu acredito a partir de uma cosmovisão bíblica e cristã. Então, eu acredito que existem várias causas para a homoafetividade. Menos, eu acredito que menos, que isso é algo no gene da pessoa. Eu acredito no que a Bíblia diz, que Deus criou o homem macho e fêmea, que existe o gene masculino e existe o gene feminino. Isso não invalida que um homem depois ele possa, sabe lá o porquê, vamos trabalhar isso daqui a pouco, querer ser mulher, ou a mulher depois querer ser homem. Não vou entrar nem no mérito da questão que ela se torna ou não,
que homem, depois de um certo, né, ele passa a ter atração por outro homem e mulher passa a ter atração por outra mulher. Então, eu também não vou nesse mérito da questão nesse momento. Eu estou dizendo que eu acredito que o conceito inato, ou seja, que o ser humano ele nasce com a questão da sua sexualidade definida por Deus, conforme as escrituras, e eu tenho direito legal de expressar a minha fé e não me constranjo nem me escondo quanto a isso. Correndo o risco de ser ou não aceito, isso para mim não me restringe. Então, a palavra de Deus diz que Deus criou homem e mulher. Tá, eu acredito nisso. Existem algumas pessoas que ao longo da vida, seja ele muito novo ou muito mais de idade, essas pessoas são conduzidas e isso os leva a ter comportamento homoafetivo ou, né, desenvolver a questão da homossexualidade. Um ponto deles é origem demoníaca. Ponto. Anota o que eu vou dizer. Eu não estou dizendo que toda pessoa homoafetiva, homossexual, essa pessoa é endemoniada. Eu estou dizendo que, em alguns casos, existem, além da influência, a origem maligna agindo na vida de uma pessoa. De tal forma que quando há a libertação desse espírito maligno, aquela atitude ou aqueles comportamentos mudam. A Bíblia diz, e novamente eu apelo para a questão da fé, que haviam pessoas na época de Cristo que eram pessoas que eram lunáticas, que eram loucas, pessoas que tinham problema de fala, eram mudos, e várias outras manifestações na vida, ou em enfermidades, ou em comportamentos, e a origem e a causa disso era uma possessão demoníaca. Então, é um campo muito vasto, muito pouco compreendido, mas o fato é que existe muitas pessoas que tiveram influências malignas na vida dela, possessão de espírito maligno, e essas pessoas passaram a ter comportamentos diferentes do que imaginamos que seja usual. Eu estou falando sobre relacionamentos e eu estou falando sobre redefinir papéis. E eu estou dizendo que Deus criou papéis bem distintos para homens e mulheres. E estou falando aqui a respeito da questão da homossexualidade, da homoafetividade e algumas deturpações, falácias, e vamos falar um pouco sobre isso. Então, nesse contexto, o primeiro ponto que eu acho que seria a causa de um comportamento homossexual ou homoafetivo seria a questão da espiritualidade, seria uma influência ou uma possessão de um demônio. Se a pessoa não acredita, não tem por que se ofender. Ah, mas se você acredita nisso, não tem por que duvidar. Olha, mas eu não acredito que Jesus da Bíblia, então se você não acredita na Bíblia, você não tem que preocupar com a existência de Deus, com a existência do céu, com a existência de inferno, com a existência do diabo. Então isso não pode te ofender, tá? Se você não acredita em algo, para você esse algo não existe, você não tem o direito de ofensa quanto a isso. Mas se você acredita, então, você não pode acreditar em parte da Bíblia e em parte não. Ou você acredita na Bíblia ou você abre mão dela. Agora, se você acredita na Bíblia, o que eu estou falando é aquilo que eu acredito a partir da Bíblia. E é para isso que eu estou sendo muito cauteloso quanto a isso. Continuando. A segunda origem que eu acredito também é uma origem bastante criticada por aqueles que adotam e professam a questão da ideologia de gênero, que é a questão disfuncional, que é uma questão da família. Então, conhecemos casos de mães que queriam um filho de um sexo e a criança veio outro. Então, uma doença emocional na mãe, ela introjeta isso na pessoa e na criança desde pequeno. Conhecemos história de mães que queriam ter filhas mulheres
e veio um filho homem e ela vestiu aquele homem de mulher durante muito tempo. Não sabemos ao certo que é um campo, esse campo do inconsciente é um campo ainda muito complexo, mas que existem disfunções, famílias disfuncionais que geram comportamentos também, podemos assim dizer, disfuncionais. Comportamento de pessoas. Seriam mães bastante, mulheres bastante firmes, porque tem homens emasculados dentro de casa. Então, o filho olha para a mãe como uma figura masculina em casa. Então, ele vai buscar alguém que o complete, né? Então, existe muito isso, a questão da figura representativa do pai e da mãe. Geralmente, uma criação muito conservadora, uma criação muito controladora. Isso gera muitas pessoas com comportamentos homoafetivos, porque tiveram pais extremamente rigorosos. Então, o carinho, o afeto que essa pessoa não teve do seu pai, ele vai buscar, isso na vida das pessoas, né? Existe um dado estatístico muito difícil sobre as pessoas que são violentadas, que mais do que 50%, é um valor muito alto, elas também violentam pessoas. Então, muitas vezes o comportamento ele é reproduzido. Por isso que eu digo que família disfuncional gera pessoas com comportamento disfuncional. Então, muitos dos casos de homoafetividade, elas são, na verdade, comportamental, oriunda de famílias que tiveram problemas. Conhecemos casos de crianças que viram o pai violentando a mãe. É difícil, né? Crianças que assistiram pai, um homem, geralmente causando isso, né? Conhecemos histórias de crianças, homens que viram suas mães traindo. Então, você pode imaginar toda sorte de trauma, toda sorte de problema psicológico, de situações que essas pessoas viveram dentro de casa, que assistiram dentro de casa. E o ser humano tem isso inato nele. Aquilo que falta, ele vai buscar ser completado. Então, existe muitos homossexuais que você vai buscar história. Existe muito isso dentro de igreja, por causa da religiosidade, por causa da brutalidade, do zelo sem sabedoria de pai, querendo criar filho dentro de um cabresto, dentro de um conjunto de regras e de ordenanças, violentam as suas emoções. E essas pessoas, então, elas passam a buscar isso, a buscar esse carinho que faltou, né? Amém, queridos? Paz, Ronaldo. Corre lá no Face, tá? Então, existem muitas pessoas que reproduzem esse tipo de comportamento por causa de uma figura errada. Vocês viram tanto que é importante o tema redefinir papéis, né? Quando eu tenho uma imagem de uma mãe e de um pai, e essa imagem não é o padrão bíblico, isso vai causar na minha vida transtornos emocionais e psíquicos muito fortes. E isso vai me fazer ter comportamentos, né? Atitudes comportamentais bastante ruins. Então eu disse que possivelmente é uma causa espiritual. Eu disse também que possivelmente é uma causa disfuncional, oriunda de uma desestrutura familiar, ou da falta de uma estrutura familiar, ou de uma violência sofrida dentro de um contexto familiar. Né? Se você é um homossexual, né, tem aí. Eu acho que o termo é esse, né? Se você é um homossexual, eu acho que quem não tem que se ofender. Se você é gay, se você é lésbica, ou se você tem tendências homossexuais, eu te convido a, sei lá, bater um papo comigo. Estou aqui à sua disposição para te ouvir. Mas não é regra, não são todos, mas a maioria você vai conhecer um pouco da sua história e você vai ver que existem muitos problemas que tiveram na sua casa. Muitos problemas. Conheço muitas histórias de meninas que enveredaram
por caminhos de prostituição, de uma sexualidade libertina, porque tiveram algum tipo de experiência dentro de casa quando novas. Então o negócio é bem, bem complicado. Além disso, existe também um critério que muitas igrejas não estão prontas e não estão preparadas, que é uma questão hormonal. Então, algumas pessoas nascem com uma disfunção hormonal. Então, se para a questão espiritual, oração, jejum e libertação resolveria, para a questão emocional, uma terapia cognitiva, um acompanhamento psicológico, juntamente com aconselhamento pastoral e bíblico, ajudaria muito. Já na questão hormonal, não adianta apenas orar, jejuar ou terapia, é preciso um tratamento médico quanto a isso. O que não podemos, como cristãos, é assumir aquilo que não é um padrão bíblico, e aí realmente eu invoco a minha fé, como algo de normalidade, como algo que é assim. Eu não concordo com quase nada do que o pastor Silas Malafaia fala. Tem muita coisa que ele fala que eu falo, gente, né? Mas eu sou obrigado a reconhecer aquilo que é correto no meu modo de ver. E o pastor Silas Malafaia fala que o problema da homossexualidade ele é resolvido de uma forma muito simples. Para você entender se algo é natural, ou seja, se algo é um padrão bíblico ou não. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E Deus aprove a Deus que a única forma desse homem e dessa mulher reproduzir é pelo contato natural um com o outro. Então, se você coloca mulher com mulher, eu vou falar alguns termos bem fortes. Se tiver alguma criancinha pequenininha que não possa ouvir, peço que você tire essa pessoa da frente, peça para tomar água, tá bom? Nós vamos falar alguns termos agora fortes, então estou avisando para que você não seja surpreendido, tá? Então, para que haja a reprodução humana, precisa de 2 órgãos reprodutores, que é pênis e vagina. Então, se você tem um homem com um homem, não reproduz. Vai precisar de uma vagina, vai precisar de um útero. Então, se esses homens quiserem reproduzir, eles vão ser obrigados a achar uma alternativa. Muitos casais homossexuais, e eu tenho muito conhecido, parentes, conhecidos, eu não tenho problema algum com lidar com pessoas homoafetivas, eu estou falando uma profissão de fé. Eles geralmente eles resolvem isso com criando animais, ou para fazer, um dos parceiros vai ter que ceder o sêmen, a semente, e vai precisar de algo para ser plantado, que é um útero. Mesmo que seja uma fertilização in vitro, vai precisar de um útero para isso. Você pode dizer que você reconhece uma união homoafetiva, você pode dizer que você reconhece como família um homem e uma criança, mas você é obrigado a reconhecer que homem e com homem não reproduz. Que homem mais homem, H mais H, não é igual a F, que é filho. Então, a concepção de gerar uma vida nunca será possível a partir da união de um homem com um homem. Da mesma forma, você não consegue reproduzir. Nossa, você viu lá um casal lésbico, uma mulher com outra mulher estão grávidas. Não estão grávidas. Você pode dizer que uma delas vai ser o pai ou a mãe de criação, ou a mãe adotiva, ou até mesmo de acordo com a lei humana, uma mãe legal ou um pai legal, mas você não pode dizer que eles conseguiram fazer com que isso fosse gerado, porque não é natural. O que é o natural? É aquilo que foi estabelecido por Deus, e Deus ele é muito interessante nisso. Ou seja, para que você consiga reproduzir uma vida,
você vai ser necessariamente obrigado a ter um homem e uma mulher. Mesmo que seja uma barriga de aluguel, mesmo que seja um útero de aluguel, mesmo que seja uma doação de um esperma, mas é necessário isso. Né? A pessoa quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Pode escrever aí à vontade. Então, da minha fé, me diz que não é natural e que existe alguma coisa que precisa realmente mudar. Então, nós temos questão de homossexualidade, uma afetividade oriunda de questão espiritual. 2, questão de comportamento ou oriundo de um trauma ou de uma família disfuncional ou alguma coisa realmente que não teve como. E 3, nós estamos falando que também tem uma questão hormonal, ou seja, uma questão que existe um desbalanceamento hormonal, ou uma mulher com excesso de testosterona, ou um homem com excesso de progesterona. Então, isso precisa de uma interação medicamentosa, de um acompanhamento médico e psicológico para isso. E existe um outro fator de homossexualidade que pouca gente fala, que é sem vergonhice mesmo, é safadeza. A pessoa gosta daquilo, e essa, para mim, é a pessoa mais difícil de ser, partindo de um contexto que não seria algo natural, de ser liberto ou liberta. Então, eu acredito que é possível não reverter se a pessoa não quiser. Isso deveria ser uma decisão da pessoa. Ok. É possível que a pessoa ela consiga reverter isso, que ela deixe de ser. Sim, eu acredito que é possível. Mas eu acredito que, independente das coisas, não é fácil. Tá? Não é fácil por N situações, mas não é fácil. Mas eu quero dizer para vocês que os relacionamentos, eles precisam ser desfrutados dentro de uma intensidade de saúde relacional. E Deus criou homem e mulher com um papel muito bem definido dentro da sociedade. E eu acredito que tudo aquilo que vá contra os planos e o propósito primário de Deus, nós iremos sofrer a consequência. Eu vou concluir o pensamento da frase do pastor Silas Malafaia, que eu disse que eu não concordo com a maioria das coisas que ele fala, mas aquilo que ele comenta que é correto, eu posso muito bem citá-lo. Quando eu cito uma pessoa, eu não estou validando o pacote, mas a frase que aquela pessoa emitiu. Nesse contexto, o pastor Silas Malafaia disse: é muito fácil resolver o problema da homossexualidade, se é natural, se não é natural. Pegue todo mundo, mais de 7 bilhões, vamos todo mundo virar gay. Pronto. Homem agora só pode relacionar com homem, e mulher só pode relacionar com mulher. Não é isso, porque que a ditadura dos tempos modernos querem nos impor. Se eu evidencio a minha heterossexualidade, eu sou preconceituoso e eu sou homofóbico. Mas se em contrapartida alguém enaltece a sua homoafetividade, essa pessoa é uma liberdade de expressão, então os pesos estão desbalanceados. Então tá, nós temos quase 8 bilhões de pessoas. Todo mundo agora é homossexual. Homem só pode ter relação com homem, mulher só pode ter relação com mulher. Espera 100 anos. O que vai acontecer? Responda. Se homem só pode se relacionar com homem e mulher com mulher, daqui a 100 anos, o que vai acontecer? Vamos todos deixar de existir. Porque desde que o mundo é mundo, o ser humano, ele procria, ele gera vida, isso é algo natural, abençoado por Deus. O que estão fazendo, incluindo a questão da homossexualidade, é querer pegar padrões bíblicos
Isso, Denise, extinção. A humanidade será extinta. Padrões bíblicos, claramente bíblicos, e querer que a gente introjete isso aceitando coisas que biblicamente elas são condenáveis. Eu acho que a expressão mais tranquila seria essa. Dizer que a gente tem que amar, eu concordo, e quem é homossexual, que relaciona comigo, sabe do meu cuidado, da minha atenção, parentes, amo de monte essas pessoas, acho que eles são pessoas maravilhosas, algumas vezes, humanamente, posso dizer que são pessoas humanas mais sensíveis à dor do outro que muitos crentes, mas eu não posso dizer que o erro de um valida o que eu acho que é erro do outro. E dentro do contexto de relacionamentos, eu preciso dizer para vocês que para viver essa plenitude da bênção de Deus, é interessante que isso, meus queridos, que você precisa entender que existe papel definido por Deus para cada um de nós, para cada um de nós. Então, você pode me chamar de um religioso, mas você não pode me chamar de um homofóbico, tá? E, na verdade, eu não sou nenhum tipo de pecadofóbico, né? Para mim, a pessoa ela tem a liberdade dela como ser humano e ela faz o que ela quiser com a vida dela. Nem por isso eu vou te tratar com menos dignidade, com menos atenção, com menos consideração, com menos respeito. Estou aqui para servir você de qualquer forma. O que você faz com a sua vida, cara, é problema seu com Deus. Agora, o fato de você ter a liberdade de escolher o seu caminho, isso não me furta o direito de expressar como eu acredito que deve se caminhar pelo caminho. Então você tem o direito de viver a vida que você quiser. E eu de amar e respeitar você como você é. Mas o fato de eu amar e respeitar você como pessoa não me obriga a concordar com o que você faz na sua vida. Isso são duas coisas bem distintas e muito claras na minha cabeça. Mas a proposta que nós estamos tendo aqui hoje estamos dizendo que existe uma promessa de Deus. Você decide se quer acreditar nisso ou não. E essa promessa é de vida abundante, de plenitude de vida. E eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa transmissão, nesse vídeo, que Deus ele tem que existe um papel muito bem claro de quem você é para Deus e de quem Deus é para você. Deus ele se revela à humanidade como pai, mas ele não é pai de todos. Isso não é bíblico. A Bíblia diz somente aqueles que têm Jesus foram feitos filhos de Deus. O restante é tudo criação do Senhor. A segunda ponta é entender que existe uma identidade, como em Cristo somos filhos, e existe um propósito para isso. Dito isso, nós vamos identificar sentimentos e emoções que estão fluindo de nós, e muitos de nós demonizamos esses sentimentos, tá? Pastor, eu tenho um sentimento, eu sou homem, tenho um sentimento. Gente, faz pergunta aí, me ajuda. Eu tenho um sentimento homossexual, eu tenho atração por outro homem, eu não tenho atração por mulher, mas eu amo Jesus, eu quero servir Jesus. Como eu posso viver uma vida? Como eu posso viver uma vida tendo esses sentimentos, não pecando e ainda ir para o céu? O nome disso chama-se castidade. Você vai ter que viver uma vida casta. Agora, a sexualidade abençoada por Deus. Anota isso aí. A sexualidade, o contato sexual abençoado por Deus,
debaixo das bênçãos dos céus, é entre homem e mulher, debaixo do sagrado matrimônio que é o casamento. Fora disso, é maldição para qualquer pessoa. Ponto. Isso é o padrão bíblico. Fora disso, é um chamado à castidade. Não praticar, não fazer. Se você não consegue desfrutar das bênçãos da sexualidade bíblica, você foi chamado para viver a castidade. E se você não consegue, meu irmão, então você precisa lutar com todas as forças da sua alma em Deus, pedindo a graça dele. Mas quando nós entendemos que existem papéis bem definidos, e que eu, como homem, preciso entender qual que é o meu papel, e como mulher, que eu falei isso ontem, homem e mulher, a questão da hombridade masculina, a questão da feminilidade feminina, a questão redundante, né? A questão da mulher estar debaixo da mesma missão. Estar debaixo da mesma missão não é debaixo do homem, é debaixo do mesmo propósito. Então, existe um propósito que Deus colocou o homem e colocou a mulher juntos, né? O mesmo propósito. Ou seja, qual que é o propósito de Deus para a vida do homem? A figura da mulher é essa figura que o completa, para que juntos eles consigam cumprir isso. Toda família, ponto. Toda família em que a figura feminina é deturpada, em que a figura masculina é deturpada, ou que a figura de um dos dois falta, vão gerar filhos adoecidos, filhos com sérios problemas psicológicos, emocionais, consequentemente, se não for a misericórdia de Cristo, problemas espirituais. Nós estamos desafiando você que está me ouvindo a viver os seus relacionamentos, a plenitude dos seus relacionamentos. E nós estamos aqui dizendo sobre vários assuntos. Falamos a respeito de emoções, que nós precisamos entender que as emoções são boas, o destino que nós damos a ela é que torna ela maligna ou não. Falamos que Deus criou o homem com um papel definido, a hombridade masculina, que Deus deseja que o homem seja homem viril, não quer dizer que seja machista, tá? O homem, quando eu falo de virilidade, é aquele que por de fora ele é o guerreiro, mas por de dentro ele não pode ser esse guerreiro. Isso é algo muito difícil na minha vida, para você ter uma ideia. Tentar ser, né, aquele homem que lá fora ele berra, mas aqui dentro ele é doce, ele é aquele que o filho muito em cima, que ri da cara, que brinca, né? A doçura, né? É preciso ser isso. Nós precisamos buscar isso. Isso é uma meta de vida para mim. Eu quero buscar isso na minha vida cada dia. Eu quero que o meu filho possa estar vendo isso aqui, minha filha, que eles sempre me façam de bobo, brincam, riam. Eu quero que os meus filhos tenham lembrança de um pai que eles tenham contato, brinca, ri, faz piada, curte com a cara, bobo. Eu quero ser bobo para os meus filhos. Mas, fora disso, eu quero que as pessoas vejam um padrão de virilidade bíblica, de hombridade masculina. É o que eu busco na minha vida, é o que eu entendo que isso é de Deus para mim e para todo homem no Senhor. Quanto às mulheres, Deus não chamou vocês para serem feministas. Isso é coisa do diabo. Deus não chamou o homem para ser machista. Isso é coisa do diabo. Deus chamou o homem para ser viril e a mulher para ser feminina. Isso não quer dizer que é coitadinha. Você quer saber o padrão de mulher bíblica? Você que não pegou nossos negócios? Leia Provérbios 31. Tá? Provérbios 31. Provérbios 31 fala sobre o padrão da mulher. E aquela mulher de Provérbios 31, ela é tudo, menos a meia. E nesse contexto de redefinir papéis, nós entramos num contexto, num assunto muito sério, que é a questão da homoafetividade, a questão de relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Eu nem entrei no bestialismo, eu nem entrei na questão da pedofilia. Isso aí, eu vou entrar na questão que isso aí é abominação.
tá? Crianças, animais, defuntos, tem coisa nojenta que existe que você não tem ideia. E esse é um dos papéis de trabalhos do diabo. Ele quer deformar a criação de Deus, a imagem e a semelhança do Criador nas nossas vidas. Os princípios que estavam em Deus, que estão em Deus e que foram plantados nas nossas vidas. É por isso que as famílias estão destruídas, desajustadas. O autor Philip Yancey, do livro Maravilhosa Graça, se você quiser esse livro, eu tenho ele digital. Me manda um oi, a gente conversa no bate-papo privado, eu te mando ele, um presente para você. Ele fala sobre a perpetuação da não graça. São padrões de comportamento que são vividos, de pecados que são vividos dentro de famílias e que isso é perpetuado na vida dos filhos, dos netos, a não ser que alguém dessa família tenha um encontro com Cristo e rompa esse ciclo vicioso de perpetuação de não graça, isso é muito complicado. Sabemos que não é todos, mas eu creio que a grande maioria, essa questão da homossexualidade ou da homoafetividade, como você achar que deve corretamente ser expressado, hoje tem muito a ver com a questão da disfuncionalidade das famílias. As famílias estão perdidas em si mesmo. A questão da ausência ou da deturpação da figura, das duas figuras principais representativas do pai ou da mãe. Se você é homossexual ou homoafetivo, vamos usar o nome certo, você não tem o direito de se ofender com isso, você é gay. Eu não tenho problema, eu não acho que isso é um nome pejorativo. Eu queria conversar com você só por dúvida, saber assim, ó, na sua história de vida, tem algum problema com a figura do seu pai ou da sua mãe? A maioria vai ter esse problema com a figura dos seus pais. Você que é pai, entende a importância disso, a sua importância na vida dos seus filhos, né? As mães, geralmente, na ausência do pai, elas tendem a sufocar, ou na figura deturpada do pai. Geralmente o pai é muito bruto, é muito ogro, é um pai violento, violento fisicamente com a mãe, e aí a mãe vai cercar o filho homem, geralmente de cuidado, de afeto, sabe? Criando ele de uma forma muito sensibilizada. E aí vai gerar nesse menino uma imagem deturpada. Você que é pai, que é mãe, você precisa criar a sua filha mulher para ser mulher, para ser feminina. Você precisa criar ela para querer e desejar construir um lar, construir uma família, criar ela para querer procriar, gerar filhos, para querer ser mãe. E você que tem filho homem, você precisa criar o seu filho para ser homem. Homem não quer dizer que é bruto, mas é um cara que é capaz de assumir responsabilidade. Você precisa criar o seu filho para ser um homem capaz de assumir uma família, assumir uma mulher, assumir filhos, cuidar deles. Eu acho que esse é o principal papel de um pai e de uma mãe quanto a uma criança, no conceito de criar eles na identidade de homem e de mulher. E depois a gente entra lá na questão de criação, isso aí é uma questão para outra mentoria, a questão de criação de filhos, tá? Então, dentro do pilar dos relacionamentos, é importante falar sobre a questão da homoafetividade. Existe hoje a questão também da modinha. Os adolescentes estão sendo bombardeados com isso, sendo um padrão de conduta normal. As escolas de ensino médio e ginasial estão sendo bombardeados com isso sendo uma atitude comum. As crianças estão enveredando, crianças de 9, 10, 11 anos estão enveredando nesse tipo de comportamento, com curiosidade, quando eles veem e assustam, já estão afundados nesse tipo de padrão de sexualidade. E o que mais me assusta é que raramente você associa a homoafetividade ou a homossexualidade com um comportamento que não tem a ver com cunho sexual. É muito, muito, muito raro você ver a questão da homoafetividade casta. A maioria tem a ver com a questão da sexualidade, com a questão, e a maioria deles também, eu vou entrar na questão de uso de pornografia, com o uso de
e é um assunto para outro momento. Nós estamos no pilar dos relacionamentos, estamos falando sobre redefinir papéis, e estamos aqui proclamando que Deus criou homem e criou mulher com papéis bem definidos, e eu não tenho uma visão de que a mulher ela deve ficar em casa e ser escravas sofrendo violência patrimonial. O que quer dizer isso? Porque o homem, muitas vezes, ele é o financiador, é o que traz o dinheiro para casa, ele usa isso como um instrumento de chantagem emocional ou de subjugar emocionalmente a sua esposa, os seus filhos, do tipo, eu que trago o dinheiro, eu que mando aqui. Não, não é isso. E eu não estou dizendo também que a mulher, em contrapartida, ela precisa ser subjugada. Amanhã, ou na próxima transmissão, nós vamos falar um pouco sobre a questão de divórcio dentro do contexto cristão. Acho que é importante a gente falar sobre isso. Existem muitas igrejas que obrigam muitas mulheres, principalmente, a viverem um padrão de relacionamento que Deus talvez não exista. Não sai falando que eu disse coisa que eu não disse ainda. Espera me ouvir amanhã, tá? Mas nós precisamos, para ter uma vida, um pilar de relacionamentos abençoados e, por que não dizer, de excelência, entender que é preciso restaurar os papéis. Você que conhece alguma pessoa que é homossexual, se tem alguém na sua vida, eu te oriento como pastor a amar essa pessoa, a tratá-la com a maior dignidade e respeito, mas que todas as vezes que você foi argumentado a respeito da sua fé, não se furta o direito de dizer, olha, eu amo você, eu admiro você como pessoa, mas biblicamente eu não posso dizer que eu concordo que isso é algo que Deus aceita. Então, isso tem que ser manifestado na sua vida. Isso não quer dizer que você tem que deixar de relacionar com essa pessoa, de conviver com essa pessoa, mas quer dizer claramente que você não é obrigado a dizer e a acreditar que determinado tipo de comportamento ou determinado tipo de ideologia é correta aos olhos da Escritura, porque a própria Constituição te reserva o direito de crer e de manifestar a sua fé, e biblicamente nós cremos que Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E esse é o método e esse é o natural criado por Deus. E qualquer coisa diferente disso, nós acreditamos que fere os padrões bíblicos aceitáveis por Deus. E você tem todo o direito de viver a sua vida do jeito que você quiser, mas nós temos o direito de crer naquilo que quisermos crer. E nós precisamos ter também a liberdade de expressar a nossa fé quanto a isso. Ok? Muito obrigado pela sua companhia. Aqui quem fala é o pastor Ali Rocha. Essas lives estão todas salvas e arquivadas no YouTube para quem quiser, a hora que quiser assistir, ou quiser ali pegar alguma coisa para querer me processar também, pode processar que não vai conseguir ganhar nada, viu? Não porque eu não vou perder, porque não tem o que tirar. Mas eu me reservo o direito de expressar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, e isso é algo que Deus me deu como ser humano e é algo que a Constituição me reza como cidadão. Fora disso, você tem a liberdade de crer naquilo que você quiser acreditar, mas quem vai julgar todas as nossas atitudes é o nosso Criador, que é Deus, segundo as Escrituras. Bem-vindos a mais uma transmissão da nossa mentoria online, 4 pilares para uma vida abundante, e eu estou à disposição no Instagram, no Facebook, perguntas, dúvidas, fique à vontade, comentem, questionem. Na próxima transmissão a gente responde. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esta oportunidade, dentro do contexto de relacionamentos, de redefinir os papéis que o Senhor tem para cada um. Que a bênção e a graça do Senhor seja com cada família, em cada lugar, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, eu já volto a dizer isso, pessoal do Instagram, se deixar também aqui, eu vou 2, 3 horas. Mas, tudo bem. Obrigado pela companhia, não sei quem está aí conosco ainda online, mas obrigado se você me ouviu totalmente, se você me ouviu parcialmente.
mas estamos aí naquilo que acreditamos, que Deus tem um propósito de vida plena para você. Deus te abençoe. Fique com Deus, fique na paz e na graça do Senhor. Eu creio que Deus é algo grandioso na sua vida e naquilo que servir, conte conosco, tá bom? Obrigado, irmão Daniel. Dê uma boa noite para a sua companhia, viu?